Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Simone Lemes, Universo das Perícias Psicológicas. Vamos falar hoje de uma coisa assim muito importante e que traz assim um receio, não sei fazer. A pessoa fala assim, não sei fazer, não sei responder. Olha só, o que é isso? Quesitos. O que são os quesitos? Perguntas feitas para o perito do juízo responder. Mas então tá, eu entendi. Quem é que faz essas perguntas? Olha só, juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, advogados, assistentes técnicos, são as pessoas que vão fazer os quesitos. Às vezes, porque a gente fala muito sobre o assistente técnico, que é o profissional contratado para acompanhar, fazer análise técnica do laudo que foi elaborado pelo perito do juízo. Então a gente tem essa ideia, é quesito do perito, no nosso caso o perito do juízo. Só que não é bem assim. Por quê? Porque às vezes não tem assistente técnico, mas tem quesitos. E nós temos que responder. Isso aí também é outra questão que o pessoal traz. Ah, mas eu tenho que responder tudo? Tem que responder. Mas Simone, na parte do autor, ele fez 30 quesitos. A ré fez mais 30. O juiz fez 10. Só isso aí são 70 quesitos. Tem que responder? Tem que responder sim, com certeza. Dá muito trabalho. Aí eu te digo, dá muito trabalho? É o nosso trabalho. Faz parte do trabalho do perito do juízo fazer os quesitos. E os quesitos, eles têm uma situação assim bem interessante, porque vamos pensar assim, ó, tem o assistente técnico que não sabe fazer os quesitos e tem o perito do juízo que não sabe responder. Um não sabe fazer, outro não sabe responder. Vamos começar com o que não sabe fazer. Por que ele não vai saber fazer? Se ele leu todo o processo, ele entrevistou o cliente dele, então ele já sabe do que se trata, né? Todo o caso. Ele até pode entrevistar até terceiros, outras pessoas, para ajudá-lo a ter informações em relação à história toda. Baseado nisso, nós vamos pegar um aspecto importantíssimo que tu é assistente técnico, que seja mais elaborado, que o perito do juízo ele possa dizer assim, é tal situação, explicar melhor. Para isso, tu tem que fazer quesitos bem elaborados. Porque as pessoas elas têm receio, e eu acho que aí tem uma questão muito importante, é tu fazer quesitos desnecessários. Pior ainda, fazer quesitos que vão prejudicar o teu cliente. Não tem como, pessoal, pensa, não tem como. E sabe por que isso acontece muitas vezes, dos quesitos prejudicarem o cliente? Porque a pessoa não leu todo o processo, a pessoa muitas vezes ela nem conversou com o cliente. O advogado entrou em contato com o perito assistente técnico e falou assim, ó, eu preciso de um assistente técnico urgente. Larga lá o processo para o perito do assistente técnico e o que ele vai fazer? Ele dá uma lida e pronto. Ele vai se basear sem ter falado com o cliente dele. Olha que perigo isso. Se ele vai entrar por esse caminho, ele vai fazer o quê? Péssimos quesitos. Existe uma quantidade específica para fazer os quesitos? Eu tenho que fazer 10 quesitos? Eu tenho que fazer 20 quesitos? Não tem. Não tem, não tem, não tem. Tu vai fazer quesitos pertinentes que vão compor toda a história. Eu acho que isso é uma coisa importante. É fazer quesitos que realmente vão atingir o objetivo do perito do juízo. Por isso que a gente fala sempre, né? Quando tu vai fazer um quesito, tu tem que imaginar a resposta daquela pergunta. Quer ver um exemplo? Existe alienação parental? Um quesito. Tu vai olhar assim a resposta. Ela pode dizer duas coisas. Ela pode dizer, sim, existe, foi a genitora. Sim, existe, foi o genitor. Ou foram os dois. Só que tu tem que pensar que o pai, o genitor era teu cliente. É o teu cliente. E a resposta é o quê? Sim. Quem faz é o genitor. Se tu tem uma situação dessas que tu pensa, eu não vou, né? Isso aí pode prejudicar, por que tu vai fazer esse quesito? E já aconteceu, pessoal, olha só, aconteceu num processo que eu era perita do juízo, assim, muito próximo a isso aí. O advogado perguntou, não tinha assistente técnico. Não, durante o processo não se falou nada sobre alienação parental, não tinha nada, ninguém mencionou nada. Mas ele fez por conta própria. Existe alienação parental? A cliente dele era genitora. Existe? Sim. Eu respondi, sim. Feito pela genitora. Pronto, acabou. O que aconteceu? A outra parte tinha assistente técnica. Aí ela fez os quesitos complementares para mim responder. O que aconteceu? Um
monte de quesitos só sobre alienação parental. Vocês percebem a importância de fazer quesitos bem feitos? Esse é um aspecto. Agora, um aspecto de não sei responder os quesitos. Eu fiz todo o laudo e não sei responder. O que pode estar acontecendo para ti não saber responder? Tu não está entendendo as perguntas. Porque quem está fazendo, neste caso, né, que eu vou falar, quem está fazendo as perguntas são os advogados. Eles usam vocabulário que não é muito comum para nós. Então, eles fazem de uma maneira que tu tem que ir atrás para decifrar o que ele está querendo dizer. Outra questão importante, e aí eles fazem uns quesitos inteligentes, eles vão te levando de uma maneira para te responder o que eles querem, que foi o que eu falei anteriormente. Quer ver um exemplo? Imagina assim, ó, imagina aquela pessoa que adoeceu em função da depressão. Um dos quesitos dele é perguntar se hoje é comum as pessoas terem depressão e se a causa é multifatorial. Evidentemente que a resposta é sim, claro. Só que todo o laudo nosso foi baseado em quê? Dizer que aquela periciada, ela literalmente ela adoeceu em função da empresa. Então, olha, como é que nós vamos dizer sim, todo mundo fica doente, é multifatorial. E aqui, então, olha só, olha o choque. Então, nós temos que pensar de que maneira? Resposta. Genericamente, sim, vírgula. No entanto, a reclamante ou a periciada, né, adoeceu em função da empresa. Tranquilo. Eu respondi, né, e genericamente, sim, só que, no caso dela, foi a empresa. Isso aí a gente tem que se dar conta. Outra coisa que tem, quesitos feitos por psicólogos, assistente técnico psicólogo. Gente do céu. Tem peritos, assistentes técnicos, que eles fazem uma pergunta que é desse tamanho. A pergunta, tu te perde na pergunta. Eles trazem de acordo com o autor tal, nem diz o livro, de acordo com o autor tal, papapá, e vai falando o que é. E aí tu fica pensando, tá, mas qual autor? Ele é autor do quê? Qual é o livro? Porque aí eu teria, né, que ir atrás dessa informação para poder responder, e ele não fala sobre isso. Então, assim, também tem que cuidar dessa situação. Quesitos que são feitos especificamente, aqui eu estou falando como psicóloga, mas quesitos que são feitos para o médico responder. E aí eu vou lá e vou responder. Pô, Simone, ele perguntou sobre medicação. Eu entendo medicação porque eu fiz um curso sobre psicofármaco. Joia? Maravilha. Só que assim, ó, não é a tua área. Ah, não é a tua área. Tu não é médica. Mas eu entendo, mas não é médica. Então, qual é a resposta? Quesito não pertinente à perícia psicológica. Tu tá entendendo como é que funciona isso? Ou seja, tem que focar nas respostas. Essa é a grande questão. Sempre lembrando, não posso fazer nada contraditório com aquela, eu disse A e respondi B. Eu acho isso aí, pessoal, é assim, ó, uma boa resposta vai fazer diferença para o juiz. Vai ter nexo. O juiz vai entender, porque os quesitos, eles também têm a função de elucidar o caso. Mas se tu responder de acordo, tu está ajudando o juiz. Certo, pessoal? Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.